bem. Então, a gente vai continuar agora. Agora que você já fez um intervalo, já deu para ir ao banheiro, tomar uma água, fez um recreio. A gente vai continuar falando sobre os filos do reino fungi. Se você chegou aqui a essa aula e não está entendendo por que eu estou falando que você foi ao recreio, é porque você pulou a primeira aula. Então, você vai sair dessa aula aqui e vai olhar no link que está aí em cima no seu diário, aí, ó, no seu sisteminha. Dá uma olhada e clica nessa aula, que é a aula 1, ou melhor, a parte 1 da aula sobre fungos, que é a introdução ao reino fungi. A aula da semana anterior foi aquela com a proposta, né, de fazer um experimento sobre os fungos. Espero que o seu já esteja em andamento para a gente discuti-lo, né, na próxima aula nossa, na nossa próxima live. Então agora a gente vai continuar falando sobre os filos do reino fungi. Eu tenho 4 filos importantes que nós vamos estudar aqui no ensino médio. O Chytridiomycota, o Zygomycota, o Ascomycota e o Basidiomycota. Muito bem? Muito bem. E eu tenho algumas características que fazem com que eu memorize qual é o fungo de qual filo. Precisa decorar isso? Não, não precisa decorar, né? Decorar nunca é legal. Gostaria que você tentasse fazer algumas associações. Por exemplo, os fungos que são com hifas cenocíticas são os 2 primeiros, Chytridiomycota e Zygomycota. Já os de hifas septadas são os Ascomycotas e os Basidiomycotas. Muito bem, professora, mas para que isso me interessa? Isso te interessa depois, quando a gente for estudar a reprodução dos fungos, tá bom? Tá bom, professora. Olha só, uma característica de um Chytridiomycota, ele apresentar flagelo em algum estágio do ciclo de vida dele. Já os Zygomycota, eles formam esporos, são esporos sexuados. Esses esporos recebem o nome de zigósporo e eles não têm corpo de frutificação. Ah, professora, entendi. São características que vão me ajudar a definir. Muito bem. E os ascomycotas? Eles também formam esporos sexuados. Os esporos, gente, dos ascomycotas se chamam ascóporos, tá? Ou, perdão, ascósporos. E onde é que esse ascósporo é formado, gente? Numa região que se chama asco. Nós vamos conhecer com um pouco mais de detalhe quando a gente estiver estudando a reprodução dos fungos, tá ok? Tá ok, professor. Eu tenho aqui, gente, espécies unicelulares, como as leveduras. E levedura você já conhece, você está fazendo experimento com levedura, não é? E também tem outras que são multicelulares. Olha aqui a levedura que você está estudando aí, fazendo experimento em casa, do seu fermento biológico. O Saccharomyces cerevisiae, tá? Muito bem, é o fermento biológico. Temos ainda os Basidiomycota. São aqueles, gente, que apresentam esporos sexuados, então faz reprodução por forma sexuada. E esses esporos sexuados são chamados basidiósporos. Muito bem, professora. E o que isso vai me ajudar, né? Vai te ajudar muito em breve, quando a gente estiver estudando a reprodução dos fungos. Vamos continuar. Olha que imagem é essa, parece uma árvore. Vocês já aprenderam a ler, né? Olha só, o que nós temos aqui, olha, gente. As características de todos os fungos nessa raiz. Eu tenho que eles são organizados em hifas, com parede celular de quitina, com esporos para reprodução, glicogênio como substância de reserva, são decompositores por absorção. O que significa isso? Eles fazem uma digestão externa, eles lançam uma substância em cima do substrato que eles querem digerir. Essa matéria é digerida ali de forma externa e depois ele vai lá e absorve
Então, ele faz absorção. Muito bem. Vou ter aqui ó, uma ramificação que eu vou chamar de zoósporos, os fungos zoósporos. Por quê? Eles têm esporos flagelados. Quem? Os quitridiomicetos. A partir daí, né, tem essa divisão. Esporos com flagelo e esporos sem flagelo. Nos com esporos sem flagelo, eu tenho zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Aqui eu tenho aquele que apresenta um ascóporo e aquele que apresenta um basidiósporo. Ah, professora, assim ficou mais fácil, né, de visualizar. Uma outra forma que você pode utilizar para estudar, gente, é fazendo o mapa conceitual, utilizando a ferramenta que eu mostrei para vocês, o CIMAP. Lembra que a gente fez algumas atividades? Vamos fazer mais quando estudarmos plantas. É muito bom utilizar mapa conceitual para o nosso estudo de planta, para organizar o nosso raciocínio. Vamos falar um pouco mais, né, agora, a respeito de cada filo, tá bom? Não quero que vocês fiquem assustados, preocupados com os nomes, tá bom? Vamos lá. Quitridiomicetos, eu conheço mais ou menos 790 espécies. Quando eu coloco catalogadas, gente, é por quê? Porque elas foram estudadas e foram registradas. Podem existir muito mais representantes desse filo, porém ainda não está catalogado, tá? São os prováveis ancestrais dos fungos. Vivem em meio aquático e em solo úmido, ou seja, ele gosta de lugar molhado, né? Próximo a represa, rios e lagos. Eles parasitam, então tem fungo parasita? Sim. Ao finalzinho da minha explicação, eu vou deixar 2 vídeos para vocês. Um mostrando um tipo de parasitismo de fungo. E aí a gente conversa sobre ele na nossa live. Eles, então, parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Algumas espécies causam considerável prejuízo em plantas de cultivo, como alfafa e milho. Eu estava lendo alguns artigos hoje. Existem vários fungos que provocam danos enormes na plantação de soja, na plantação de milho, tá? Muito interessantes os artigos. Quando eu digo que esse fungo ele é parasita, eu estou relembrando uma relação ecológica, a relação ecológica parasitismo. Para eu falar que é parasita, eu tenho o benefício de um em detrimento do outro. Então, para um a relação é positiva, para outro a relação é negativa. Essa é uma relação ecológica, tá? Nós temos que entender isso com muita clareza. Uma relação ecológica, então, de parasitismo. Não é predatismo, é parasitismo, porque ele vai se alimentar, vai se alimentar do corpo do outro, né, com essa digestão, essa heterodigestão, e provocar prejuízo. Tudo bem? Tudo bem, professora. Então, os fungos, eles fazem diversas relações ecológicas. E aqui eu tenho uma imagem dele, tá vendo que bonita essa imagem? Nossa, professora, é linda essa foto, acho que eu vou até imprimir e colocar no meu quarto. Enfeitar lá para ficar bonito. Aí eu colocaria, gente. Imagina um quadro assim na sala. Gostei. Olha aqui mais uma foto bonita. Eles são, na maioria, sapróbios. O que é sapróbio, querido? Fala para mim o que é sapróbio. Ah, verdade, a gente falou na aula anterior. Sapróbio é que faz decomposição. Ah, relacionado com o quê? Com a ciclagem da matéria. Por isso, os fungos são tão importantes quando se trata de ecologia e meio ambiente, tá? Eles apresentam hifas cenocíticas e flagelo em algum momento da vida. Então, eu tenho o fungo flagelado? Sim. Lembra disso? Ah, fungo não tem flagelo, né? Que às vezes você lembra lá daquele fungo que eu mostrei na última aula, aquele cogumelo, aí você vai falar assim, uai, mas não tem como isso ter flagelo. Aquele não, mas os quitridiomicetos em algum momento da vida vão apresentar flagelo. Nos zigomicetos, nós temos um exemplo muito importante que são as micorrizas, que são associações entre os fungos e as raízes de determinadas plantas. Olha aqui, mostrando a hifa do fungo se associando à raiz de um pinheiro. Aqui eu consigo ver também que tem um corte, né? É muito importante porque, gente, olha só, a planta faz fotossíntese. Como realizadora de fotossíntese, ela produz glicose.
glicose. E o fungo não faz fotossíntese, então a planta dá para ele o quê? Glicose, nutriente. Em troca, esse fungo vai oferecer o quê para a raiz da planta? Hein? Água e sais minerais. Ah, é verdade? É, gente. E olha qual tipo de mineral que ele oferece? Fósforo e nitrogênio. Fundamental para a nutrição das plantas. Nitrogênio é a base do DNA. Então, é muito importante para a planta crescer, produzir matéria, não é verdade? É verdade, professora. Então, muito bem. Vimos então que os zigomicetos formam as micorrizas, que são associações de fungos em raízes de plantas. Vamos repetir isso, que isso é muito importante? É importante que você saiba, é importante para que você realize uma boa avaliação, tanto na minha avaliação aqui na escola, quanto na sua prova, né, futura do Enem, que isso também é seu objetivo, não é verdade? Micorrizas são associações de fungos e raízes. Micorrizas são associações de fungos e raízes. Fungos e raízes associados formam as micorrizas. Mais uma vez, fala alto para gravar. Micorriza, ok? Associação de fungos e raízes de plantas. É uma relação benéfica para os dois, tá bom? Mais uma vez, micorrizas são associações entre raízes de plantas e fungos. As micorrizas são associações entre raízes de plantas e fungos. Micorrizas? Olha, as micorrizas são associações entre raízes de plantas e fungos. Não esqueça isso, hein? Guarda muito bem. E é uma relação muito boa para os dois. E boa para nós também, né? E se eu tenho plantinha feliz e bem nutrida, eu tenho planta produzindo nutrientes, tenho planta produzindo comida e liberando oxigênio na atmosfera. Ah, professora, fungo é legal. É muito legal. Vamos ver então agora os ascomicetos. Ascomicetos. Eles representam cerca de metade das espécies de fungos catalogadas. Então, quase tudo que você vê de fungo é o que? Um ascomiceto. Um exemplo que eu tenho também é a levedura, tá? Ou fermento biológico. Esse que você está fazendo experimento. Então, agora você já tem mais fundamentação teórica para elaborar o nosso relatório. Você está trabalhando com o quê? Com ascomicetos. É verdade, professora? É verdade. Olha que bonitinho, ele microscópio, olha que gracinha. Muito bonito, professora. É outra foto que eu quero ter na minha casa. Pode fazer ela coloridinha? Vamos lá. Ainda como exemplo de ascomicetos, eu tenho os líquens. Os líquens são essas coisas aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Olha só que bonito. É uma associação também de um fungo e uma cianobactéria. Ah, professora, eu não sabia. No entanto, gente, essa relação é uma relação de simbiose. Simbiose é diferente de uma relação mutualística. É uma relação de simbiose, tá ok? Então, eu tenho um fungo associado a uma cianobactéria. Isso daqui é uma imagem de um líquen numa árvore, um tronco de árvore. Nós sabemos, gente, que esse tipo de ser vivo associado à árvore indica boa qualidade do ar. Se você pegar uma árvore lá no centrão da cidade, ela não vai ter isso aqui não, ó. Por quê? Por causa da poluição. Já se você vai para ambientes mais calmos, igual a Serra do Caraça, que muitos de vocês foram comigo, e a gente fez até aquela brincadeira de procurar líquen em árvore, lembra que a gente achou uns vermelhos? Alguns de vocês foram. Então, lá na Serra do Caraça não tem poluição, né? Tá bem lá no meio, bem escondidinho. Por isso não tinham tantos líquens. Que lindo, professora, tudo colorido. É, são os basidiomicetos. Olha só, mais um. Tenho cerca de 30 mil espécies distribuídas em vários hábitats do planeta. Olha, muita espécie, hein? São os cogumelos comestíveis, né? Olha só aquele que eu mostrei na primeira aula. Orelha de pau, tá vendo? Esses são fungos.
que a gente conhece como basidiomicetos. A principal característica deles, gente, é ter o quê? O basidiósporo. Ah, muito bem. Que são o quê? Os esporos sexuais, que você vai falar depois, né, professora? Vou falar depois. E os esporos sexuais são produzidos nos basídeos. Quanto nome, é muito nome. Mas, a princípio, então, eu não quero que você se preocupe com guardar esses nomes. Quero que você se preocupe com identificar os tipos de fungo e reconhecer a importância deles, tá bom? Tá bom. Vou deixar para vocês agora um para casa, hein? Para casa, um homework. Ai, professora, you're speaking English. É, gente, a gente é bilíngue, né? Um homework. Aí, ó. Aí nós vamos fazer os exercícios número 11 da página 126. O exercício 12 também da página 126. Essas são as questões abertas, tá? Aí nós vamos fazer 13, 14, 15, 19 e 21 na página 127. E agora a gente vai fazer o outro, que são aqueles exercícios de mapas conceituais, né, que são diagramas, os exercícios 32 a 38 da página 123. E o exercício, o 38, gente, na verdade, é 32 a 37, né, na página 123. E o 38 está na página 124, mas ele é continuidade, tá? Só para você ver aqui, tá na página 124, tranquilo? Tranquilo. Então, esse é o nosso para casa, tá registrado. Aí a gente corrige na nossa live, tá ok? Tá ok.
Para a nossa live também, eu quero o experimento do fungo. Gostaria que você me enviasse a foto do seu experimento, ou as fotos, ou que você apresentasse durante a live. Você liga a sua webcam e coloca lá para a gente ver e nós vamos discutir. Vocês já tiveram hoje elementos que vão contribuir para a elaboração do relatório, não é verdade? É sim, professora. Então agora a gente vai finalizar, mas eu vou embora, mas você continua. Porque eu vou deixar para você 2 vídeos. Um vídeo de um fungo parasita, muito legal, que nós vamos poder conversar sobre ele também na live. E um outro videozinho de 2 minutos, super bacana, que é um resumão de todo o conteúdo, né, de toda a classificação dos filos, né, do reino e do filo dos fungos que nós vimos hoje. Então a gente viu reino fungi e 4 filos. Esses 4 filos serão bem apresentados nessa animação, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Os fungos são seres eucariontes, heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares. Podemos encontrá-los em lugares com pouca luz e úmidos, como nas florestas e jardins. Alguns tipos de fungos fazem associação mutualística. O resultado do mutualismo das algas com os fungos é chamado líquen. Já a associação mutualística entre fungos e raízes é chamada de micorriza. Os fungos são formados por vários micélios, que são constituídos a partir de um emaranhado de hifas. Sua parede celular é formada por quitina, e alguns fungos apresentam corpo de frutificação, que são estruturas reprodutoras, como ocorre nos cogumelos. A reprodução dos fungos pode ser por brotamento, por fragmentação do micélio, que resultam em outros fungos, ou por esporulação, produzidas pelos esporângios que liberam os esporangiosporos ao vento. Os fungos são classificados em ascomicetos, como a levedura utilizada para fazer cerveja e álcool; basidiomicetos, como os cogumelos e as orelhas de pau; zigomicetos, como o bolor preto do pão; e deuteromicetos, como a cândida. Os fungos têm grande importância no meio ambiente. Eles são saprobiontes, ou seja, obtêm o alimento através da decomposição de matéria orgânica, contribuindo para a reciclagem da matéria no solo. Alguns fungos são utilizados como alimento, como o champignon e a trufa, e são também utilizados na fabricação de álcool, antibióticos, bebidas alcoólicas, queijos e como fermento biológico na fabricação de pães. Mas não só são coisas boas que os fungos nos proporcionam. Eles também mofam pães, estragam sapatos, desgastam a tinta da parede e podem causar doenças conhecidas como micoses ou infecção fúngica. Podem acometer a pele, o couro cabeludo, as unhas, os dedos dos pés, a boca e a genitália. Esta formiga bala está tendo um dia péssimo. Essa gavinha que brota na nuca desta formiga é o que acontece quando é invadida por uma das criaturas mais assustadoras da floresta, o fungo Ophiocordyceps. Inteligente, sorrateiro e mortal. A espécie Ophiocordyceps pode sobreviver porque sabe como entrar na cabeça das vítimas e as transformar em zumbis. Pouco tempo atrás, esta formiga começou a se sentir estranha. Logo, ela estava escalando esta planta, algo que não costuma fazer. Isso porque sua mente não é mais dela. Foi dominada pelo Svengali hipnotizador do mundo dos fungos. O Ophiocordyceps quer que a formiga escale até a altura ideal, na direção certa, em um lugar com temperatura e umidade certas, para que ele possa se reproduzir.
Primeiro, ele entra no corpo da formiga por buracos de ar e começa a se alimentar das vísceras dela. Sabiamente evita órgãos vitais. Esta formiga ainda tem um trabalho a fazer. Substâncias químicas liberadas no cérebro da formiga a forçam a escalar até o ponto mais alto da haste. Assim que a formiga atinge o ponto ideal para a reprodução de fungos, a vítima é forçada a fincar as mandíbulas, prendendo-as no lugar. Hora do Ophiocordyceps comer o cérebro controlado, deixando o escravo infeliz com o cérebro vazio. Ao sair do hospedeiro, o fungo libera esporos no ar, espalhando-se para toda parte, onde poderá continuar a trabalhar mentes em outras formigas azaradas. Por incrível que pareça, existem cerca de 140 espécies do fungo Ophiocordyceps. Cada uma delas especializada em transformar insetos em meio de transporte.